Fala pessoal, tudo bem? Recentemente a comunidade de GeoGuessr lançou um novo mapa que deve ser a partir de agora o mapa oficial do Moving Game. São basicamente 100 mil localizações ao redor do mundo todo e todas elas foram escolhidas a dedo. A escolha dessas localizações foi feita por mais de 70 membros da comunidade que têm experiência com criação de mapas, com destaque para o player Bojan da Bósnia, que sozinho contribuiu com mais de 20 mil lugares. A distribuição do mapa foi feita pensando em densidade da cobertura do Google, densidade populacional, tamanho do país e dos estados e também o feedback dos jogadores da comunidade sobre quais são os países mais divertidos de serem jogados. Então, por óbvio, o Brasil aparece como um dos mais destacados nesse mapa. E a ideia do mapa é muito simples. O jogador ele vai sair em uma localização que fica no máximo 1 minuto de distância de informações relevantes para saber exatamente onde que o jogador tá. Eu ainda não abri esse mapa, vai ser literalmente a primeira vez que eu vou dar play nele aqui agora. E eu vou estar jogando sem limite de tempo porque eu quero explorar bastante as localizações, quero ter calma para fazer os palpites. E eu espero que a gente tenha sorte de cair em localizações realmente muito boas. Então bora dar o play para descobrir o que vai aparecer aqui para nós. Muito bem, começamos aqui. Puente Santander. Parece que a gente tem alguma coisa aqui América Latina, né? Almacén y variedades del Puente, muito bem. Temos um contador aqui. Vamos andar um pouquinho aqui na rua. Aqui a gente chegou em uma praça, alguma coisa assim. Aí tem um ônibus na frente. E tuk-tuks, né? Tuk-tuk já me faz pensar no Peru. Biblioteca Pública Municipal, José Manuel Prada Sarmiento. Apoiamos a educação em Los Santos. Ó, estamos em Los Santos. Muito bem. Quem diria? Registro Municipal Los Santos Santander. Assim, eu realmente não sei o país. Pronto. Ah, aqui uma plaquinha amarela, ó. Pronto. Então é Colômbia. Tá aí, a gente tá em Los Santos, na Colômbia, e aqui a gente poderia dar uma olhada, né? Distrito de Santander. Não sei se eu já procuro aqui no mapa ou se eu penso em alguma coisa, porque, né, seriam muitas cidadezinhas bem pequenininhas aqui. Enfim, eu não sei exatamente onde que essa aí poderia ser. Só tô dando uma olhada por cima rapidinho, mas aparentemente eu não vou ter sorte. Então vamos dar mais uma olhada, tá? Vou só deixar um checkpoint aqui para me lembrar. Então, Los Santos, Santander. Beleza. Vamos descer aqui. Quem sabe a gente consegue sair dessa cidade e encontrar alguma coisa com indicações de cidades maiores. Talvez aí um número de rodovia, algo assim. Aqui Los Santos novamente. E dá para ver que é uma região que tem bastante relevo, né? Tem algumas regiões aí da Colômbia que são mais planas, não é o caso de Los Santos, né? Los Santos, então, está localizado em uma região bastante montanhosa. Parece ser uma cidadezinha bem pequena mesmo, mas interessante, cara, interessante. Aqui uma população bem interessante. E aqui parece que a gente já está tomando aí um rumo para a saída de Los Santos. Com amor por Los Santos, nada demais. Em Santander cultivamos pimentão iguaçu. Legal, legal. Santander, tinha esse nome lá, né? Santander poderia ser um estado aqui, alguma coisa na Colômbia. Vamos ver o que temos aqui. Tolima, Vale de Cauca, Quindío. Aqui a gente tem uma região com bastante montanhas, mas nada de Santander ainda. Boyaca Santander, ó, aqui ó, encontramos Santander. Santander é essa aqui. Já conseguimos reduzir aí bastante. A busca agora é só encontrar Los Santos por aqui. Los Santos, tá aqui. Legal, legal, legal. Vamos voltar então. Tinha o nome da rua, né? Ponte Santander. Tá. Onde é que tem ponte aqui? Eu não tô vendo ponte. Bom, tem aquela praça de referência, né? Vamos voltar lá? Aqui é uma igreja. Biblioteca Pública Municipal. Eu imagino que seja isso aqui mesmo, porque tem um parque aqui, né? Seria esse parque e aqui igreja.
parece uma igreja, né? Não sei por que tá escrito biblioteca, talvez realmente seja biblioteca, mas aqui não tá mapeado dessa forma. Tudo bem, eu acho que realmente é esse lugar. Vamos só voltar aqui. Então a gente estava olhando ali para noroeste, quando nós fomos para aquele parque, que seria basicamente essa rua número 3. E aqui parece que tem um pequeno beco que poderia ser essa carreira 5 aqui. Ó, e a ponte seria pro lado de cá, que talvez seria essa carreira 5 aqui também, que tá passando por esse lado, né? A gente tem esse armazém aqui, que ele realmente não tá aparecendo, eu imagino que poderia ser isso. Ah, tá aqui, ó, tem que dar um zoom um pouco maior. Tá um pouco estranho esse mapeamento, mas a gente com certeza tá aqui sim. Então tá aí. Primeira cidade encontrada, Los Santos, hein? Na Colômbia. Não foi difícil. Mas enfim, vamos ver o que vem agora para nós. Legal, aqui caímos numa rua francesa, aparentemente, por conta deste refletor aqui. La Folie de Finfarine, não sei o que. Não me ajuda. Ó, aqui temos o indicativo D949. Então aqui já fica legal para nós. Vamos só ter que ir atrás disso aí, né? Vamos lá, D949. Aqui eu realmente não sei se faz muito sentido procurar essa rua aqui na França inteira, né? Vamos tentar, quem sabe, por um nome de cidade, alguma coisa maior. Vou deixar um checkpoint aqui e vamos embora. Aqui temos um cruzamento muito bom, né? Porque tem bastante informação aqui para nós. D70. É isso que temos, né? D70 e D949. D70 eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de encontrar. Eu não tive sorte. Ali parece que tem mais uma placa. Vamos ver se a gente tem sorte com ela. D70. Cara, é porque a questão pra mim é o seguinte. Se eu cheguei em um cruzamento que tem o nome de uma cidade e tem duas vias aqui que deveriam ser grandes, pelo menos essa D70, eu imagino que sim, e não tem um indicativo de uma cidade maior ou de uma rodovia vermelha, que para mim seria mais interessante, quanto tempo eu levaria andando nessa rua aqui para chegar em alguma coisa maior do que isso? Então, num caso como esse, eu não sei se vale mais a pena eu ficar procurando pela D70 e por essa cidade aqui. Eu vou fazer assim, eu vou andar por 3 minutos aqui e vou tentar encontrar alguma coisa seguindo essa aqui. Se eu não encontrar nada, eu vou voltar para esse cruzamento e eu vou tentar mapear essa D70 aqui e Poirot. Vambora. Opa, aqui ó, finalmente, hein? Finalmente. Talmont. Centro, tá. Talmont. Pera aí, vamos ver se a gente tem algum número. Ó, aqui tem mais umas placas. Niort, La Rochelle. Será que... La Roche? Não é isso aqui. La Rochelle. Olha aqui, La Rochelle. Nossa, cara. Vamos. D949. Niort, talvez aqui Niort do lado. Legal. Tá, então... Deixa eu marcar Niort. D948. É a primeira vez que eu acho que a gente tá chegando perto aqui de alguma coisa. Ai, mano, parece que é sempre assim, sabe? A última rodovia que eu vou encontrar é a rodovia que eu quero. 941, 943, D9 e eu não encontro a 949, cara. Impressionante. Ah, cara, aparentemente isso aqui não tá legal. Onde é que tá La Rochelle mesmo? Aqui. Eu vou procurar. Ai, D949. Cara, que loucura. Era pra cima. Claro que eu não tava encontrando embaixo, porque não era embaixo, né? Tá bom, D949. Beleza. Como que era o nome daquela cidade que a gente tava? Poirot, com a D70. Aqui, pô. Ai, cara, nossa senhora. Ok, encontrei a cidade. D70. Pronto, agora tudo faz sentido. D49 com a D70 seria aqui. Faz sentido? Ela vem reto aqui ela vai fazer um S. E a gente tá assim, tá ali o S. Pronto, tá. Eu encontrei onde eu tô. Legal.
Nossa, cara, que doideira. Essa aqui foi doideira. E pelo que eu me lembro, já faz tanto tempo, eu vim do leste. Então eu vim daqui. Vou manter meu checkpoint e eu vou voltar pro início. É complicado, cara, porque a gente tá no meio da via, então é bastante difícil de cravar aqui, eu imagino, apesar de que a gente tem essas duas saídas aqui. Vamos ver se tem algum nome aqui que faça sentido agora para procurar, já que a gente já sabe. Ah, a placa tá apagada, óbvio. Aqui a gente tem Les... não sei o que, Velisieres. Aqui, Le Grandes Velisieres. Ai, cara, tamo aqui, finalmente, velho, finalmente, vai. Tá, então elas... aquela rua, ela tá bem ali, ela tá pra oeste. Se ela tá pra oeste, a gente tá em alguma coisa nessa altura aqui. Eu queria fazer os 5K, mas se eu não fizer, eu não vou ficar triste, porque a gente tá bem entre as duas aqui. Então, se tiver um pouquinho mais pra lá, mais pra cá, tudo bem. Ah, tá bom. Fiz os 5K. Tava um pouquinho mais pra cá, mas beleza. Vamos lá, vamos pra próxima. Tá, temos uma rótula aqui, aparentemente no meio do nada. Mas deve ter placa aqui, né? Geralmente rótula tem placa. Ali a gente vai ter alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Tá aqui a informação, nada. Mas ali pra frente tem algo, ó. Barra Cambermeja, El Centro Bucaramanga. Tá, ok. Então a gente tá em um país que fala espanhol. E pelo que eu tô vendo é Colômbia, né? Aqui com a cruz atrás aqui das placas. Então, pô, uma segunda Colômbia. Bogotá, Santa Marta. Bogotá tá pra sul. Então, beleza, beleza. Aqui parece que a gente já tá em algo um pouco mais fácil de encontrar. Se Bogotá tá pra sul... Vamos subir um pouco mais aqui. Cúcuta... Barranca Bermeja. Não, eu não vi esse nome, hein? Eu vi esse nome, né? Aqui, Barranca Bermeja. Que tá para noroeste. Então seria essa? Então o que? A gente tá entre os dois? Não sei, talvez. Bucaramanga. Que seria essa outra aqui. Então provavelmente a gente tá próximo dessas aqui, né? Eu dei uma olhada rápida aqui no mapa e não sei, cara. Não tá fazendo muito sentido com o que eu tô vendo, pelo menos entre essas cidades aqui. Eu teria que encontrar alguma rótula, mas como eu não encontrei, o ideal pra mim seria de fato um número de rodovia, né? Acho que eu vou andar um pouquinho mais pra lá, vamos ver se eu encontro algum número de rodovia, algo assim. Eu vou voltar para o início porque não sei, não tá legal. Melhor aqui seria encontrar de fato um nome da cidade que a gente tá. A gente só encontrou nomes de cidades grandes para onde nós poderíamos ir, mas a gente não encontrou de fato a cidade na qual a gente tá, né? Tem uma rótula aqui e pelos lugares que eu andei, a maior parte das vezes a indicação é para essa cidade aqui. Então, aparentemente, essa é a cidade que está mais próxima. Só que eu não estou encontrando rótulas que façam sentido aqui para mim. Pelo menos não nas amarelas. Talvez eu tenha que mapear melhor a amarela aqui. Ó, aqui tem uma rótula, ó, que tem duas saídas brancas que, pô, poderia ser aqui, poderia ser essas saídas aqui pro meio do mato, né? Peraí, vamos ver. As duas para os lados são duplas e essas aqui são simples. As duplas, noroeste e sudeste. Estamos aqui, noroeste dupla, sudeste dupla e faz uma curva ali mais para o sul. Pô, é aqui, é essa rótula. Tá, encontramos. Então, só para ter certeza, a gente está vendo a rótula aqui para nordeste. Então, a gente está aqui, aqui começa... Ah, no fim era essa. Legal. Era essa rótula aqui no fim. Ele tava indicando ali Bogotá, né? Mas Bogotá realmente estava mais longe, mas é óbvio, é a capital, então faz sentido. As duas cidades maiores eram essas aqui, que tinham mais placas, então fazia sentido estar nessa região mesmo. E encontramos aqui, beleza.
Legal, aqui a gente já sabe o país por essa placa aqui, né? Polônia tem essa linha nas pernas ali do bonequinho da placa de faixa de pedestres. Então, ok. Assim, a questão é que na Polônia, na real, ninguém entende nada de Polônia, né? Ninguém conhece Polônia. Polônia é um país que é extremamente igual de uma ponta a outra, não muda nada, vegetação, tudo igual, as casas, a arquitetura, tudo é basicamente a mesma coisa. Então aqui talvez a gente vai ter que sofrer um pouquinho mais para encontrar o lugar, mas não sei. Ali tem uma placa interessante. Ah, é aquilo ali que eu quero, é número de rua. É número de rua. 87. Tá. Então aqui a gente já tá um pouco melhor. Vamos jogar para cá e é interessante porque tem esse SK aqui, eu acredito que possa estar próximo então da Eslováquia, né? Acho que faz sentido. 87, eu tô aqui, 87, eu ia dizer, né, eu tô mapeando aqui próximo da fronteira aqui com a Eslováquia, né, porque é o que faz sentido. Então, Krnika Zdroj, que é um nome mais fácil, eu acho que daquele primeiro ali, então acho que dá pra procurar por ela. Ó, tem um Zdroj aqui, não é o nosso. Piwniczna, não é o nosso. São vários Zdroj aqui, na verdade, né? Acho que se a gente procurar algo aqui próximo, não necessariamente vai estar na 87. Acho que dá para puxar um pouquinho o zoom ali. Krnika Zdroj. Acho que encontramos a cidade da indicação, né? Ó, aqui tem uma ponte, eu não tinha nem percebido. Muito bem. O que tem embaixo dessa ponte aqui? Tem um rio passando. Ah, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Finalmente alguma coisa mais fácil aí, vamos ver. O 87 tá aqui. A gente tem um rio aqui e tem uma ponte. Faz sentido com o alinhamento. E ali ela vai sair para nordeste? Sim, ela sai para nordeste. E aqui ela vai fazer uma curva com uma rua aqui para o leste. Vamos só confirmar. Aqui ela faz uma curva com a rua para o leste. Pronto, encontramos a ponte. Voltei aqui para o início. Para onde é que eu tinha ido mesmo? Acho que para sudoeste. Uma ruazinha, duas ruazinhas, aqui vai ter uma saidinha e ali vai ter a nossa placa. Exatamente, tá lá. Então são duas ruazinhas para sudoeste até chegar na nossa placa. Sudoeste tá para cá. Essa aqui seria a primeira, essa aqui seria a segunda. É isso? E aqui aquela ali que estava saindo mais retinha. Só quero confirmar o que tem para esse lado de cá. Vai ter uma curva bem acentuada aqui e vai sair reta lá. Então, uma curva acentuada para cá vai sair reta. É isso? Parece que é, né? Piwniczna Zdroj. Que é isso aqui, pelo jeito, né? Ah, cara, tá estranho isso aqui, porque se a gente for para nordeste... Ó, logo aqui vai ter aquela estação de trem ali, aqui já vai ter o trem passando, ó. Que faz sentido com esse local aqui. Mas eu acho que não é amarela no fim das contas, porque olha só, a gente veio antes aqui, a gente viu um negócio de trem, né? Ó, aqui já passa o trem, a gente tá muito perto do trem, e o trem é esse aqui. A placa que a gente viu, acho que é daqui, então na verdade a nossa rua é a branca. Eu acho que seria uma dessas aqui, ó. Não sei se essa aqui ou é essa aqui. Acho que pode ser essa aqui, ó. Eu vou alinhar de novo. Aqui o alinhamento faz sentido. Aqui ela vai entrar ali um pouquinho para a direita. Ali, ó, casa 12. E aqui aparece a casa 12 também. Então, de fato, esse aqui é o lugar. Beleza. Quase caí aqui na minha própria armadilha, né? Mas consegui encontrar aqui, graças ao trem aqui que facilitou as coisas. E tá aí, falta uma só. Certo, aqui é mão inglesa? Mão inglesa com placas amarelas traseiras, esse refletor aqui, então a gente tá no Reino Unido. O que é bom, de certo modo, porque normalmente o Reino Unido tem bastante placas com números das vias. Ali tinha um posto também, a gente pode usar de referência. Tem algumas casas aqui com os tijolinhos mais escuros, coisas assim. Ali um ponto UK,
que confirma que é o Reino Unido de fato. Aqui a gente chegou em uma igreja com um cemitério aqui na frente. Eu infelizmente não consigo ver muito bem o nome dela porque tá muito tremido ali. E aqui temos a 19, né? Selby e York. Isso aqui vai facilitar bastante para nós. A 19 eu imagino que seja mais ou menos por aqui, porque a gente tem os uns aqui, né? A1, A14, A15, A12, A18 e a A19. York tá aqui. Muito bem. York para o norte, Selby para sudeste. Vamos só encontrar Selby aqui também. Selby aqui embaixo, que é literalmente só seguir a 19, então provavelmente a gente vai estar em alguma coisa por aqui. Escrick, parece o nome que está escrito aqui, né? Ó, Igreja do Senhor alguma coisa Escrick, eu acho que é isso aí que tá ali. Então aproximando aqui, ó, St. Helens Church. St. Helens, faz todo sentido agora. Então provavelmente a gente tá aqui, o alinhamento confirma e tem um posto de gasolina aqui na frente. Vou voltar aqui pro início. É um posto de gasolina aqui. Costa Express. Provavelmente é alguma coisa por aqui. Aqui agora tem um posto ESSO, não é exatamente o posto que tá aqui para nós, então só quero ser bastante cauteloso aqui para ter certeza. Ali a rua vai fazer uma curva para nordeste, faz sentido. Ela vai virar dupla aqui, ela já abre aqui e o nosso início é justamente aqui. Então aqui realmente é só tentar fazer o alinhamento perfeito. Vou mandar por aqui mesmo. Tá ali. Fechamos a seed. Fizemos os 25k. Eu, entre uma seed e outra, acabei tendo que levantar e mexer um pouco meu pescoço, porque eu sofri para encontrar algumas aqui. Essa França aqui foi um absurdo. Curioso que caíram duas Colômbias aqui, também sofri um pouquinho para encontrar o cruzamento aqui, né? Mas no fim deu certo. E é isso, cara, sendo um mapa moving é um pouco mais difícil pra mim, porque eu prefiro o modo no move, eu não tenho muita experiência de ficar procurando os lugares no mapa, eu gosto mais de entender a região onde a gente tá e jogar ali no lugar próximo. A distribuição eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, né, a gente caiu em 3 Europas e 2 Colômbias, mas enfim, eu pretendo jogar algumas outras vezes esse mapa, porque eu preciso claramente melhorar meu moving game, conhecer algumas cidades que eu ainda não conheço, acho que vai ser um upgrade no meu nível de GeoGuessr, então provavelmente nas próximas semanas aí eu vou estar jogando um pouco mais de moving game. Inclusive tem um vídeo de duelos aqui no canal em que eu me arrisquei a jogar moving game porque eu queria sair um pouco da minha zona de conforto. E se tu quer ver o resultado disso e ver como que eu me saí, clica no vídeo aqui do lado. Mas por hoje é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!